3 apartamentos incríveis que meu irmão deixou de forma surpreendente. A dor da perda de André pesava no coração de Felipe como um fardo insuportável. O funeral, lotado de pessoas que admiravam seu irmão, era um mar de rostos conhecidos, entre murmúrios de elogios e lágrimas. Enquanto a música de despedida ecoava, as flores brancas e as velas acesas pareciam opressivas. Felipe se sentia um estranho naquele momento, um coadjuvante na história de sucesso que sempre foi a vida de André. Mas, escondida sob a sujeira do ressentimento, havia uma antiga ferida, o sentimento de ter vivido à sombra do irmão. Ao voltar para casa, a mente de Felipe girava em um turbilhão. O telefone tocou, quebrando o silêncio. Era o advogado da família. 3 apartamentos, valiosos, em um bairro nobre. Ele ficou em choque. O que fazer com aquilo? Conforme caminhava pelas ruas coloridas do subúrbio, a euforia da notícia se misturava a um amargo sabor de incerteza. Lembrou-se das brigas da infância, do quanto sempre se sentiu inadequado em comparação àquele irmão brilhante. Afinal, aqueles apartamentos eram um presente ou uma lembrança pesada do que nunca teve? Entrou no primeiro apartamento e a vista, deslumbrante, fez seu coração disparar. Mas a verdadeira descoberta veio nas páginas de um diário esquecido em uma gaveta. André, por trás da fachada de empresário de sucesso, revelava seu lado vulnerável. As palavras transbordavam angústia e solidão. Felipe se viu tomado por uma mistura de dor e raiva, o ressentimento tomando forma, enquanto percebia que seu irmão também era humano, contrariamente ao ídolo que sempre admirou. Era difícil acreditar que André carregava seus próprios demônios, e aquilo balançava suas certezas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Enquanto caminhava pelo segundo apartamento, repleto de mobília moderna, algo dentro de Felipe despertou. Ele lembrou-se das palavras de sua mãe, que sempre dizia que o que realmente importa na vida são as relações que construímos. Uma ideia audaciosa surgiu. Em vez de viver grudado às memórias de um irmão que parecia mais um super-herói, ele poderia transformar esses apartamentos em lares para aqueles que mais precisam. O calor da esperança crescia em seu peito, enquanto ele pensava no sorriso de suas crianças e na força de sua esposa. Mas a sensação de renovação foi abruptamente interrompida. Um amigo antigo de André apareceu, trazendo documentos que poderiam mudar tudo. Felipe viu seu mundo balançar mais uma vez. O que mais ele não sabia sobre o irmão? Os apartamentos poderiam ser a solução para finalmente entender aquela relação complexa. Em meio à confusão de sentimentos, ele se deparou com uma nova pergunta, mais profunda. O que significa ser irmão quando a vida nos surpreende com segredos e verdades ocultas? A tensão crescia enquanto ele olhava para a cidade iluminada através da janela, esperando que as respostas começassem a se revelar. A luz do sol entrava pelas janelas do segundo apartamento, criando desenhos de sombra e luz no chão. Felipe caminhava de um lado para o outro, a mente inquieta, os papéis na mão parecendo leves demais em comparação ao peso que sentia sobre os ombros. As palavras do amigo de André ecoavam em sua cabeça, como um lamento. Você realmente não tinha ideia do que seu irmão estava passando? Ele olhou para as fotos na parede. Cada uma delas contava histórias que nunca tinha conhecido. André sorrindo ao lado de amigos, em festas, em momentos de conquista. Mas agora, aqueles sorrisos pareciam mais uma máscara para esconder a tristeza. O diário que encontrou antes voltou à sua mente, cada palavra lida como um soco em seu estômago. Era claro que André não vivia a vida perfeita que todos viam. Felipe sentou-se no sofá, coberto por um estofado elegante e moderno. Lembrou-se da infância, das brigas pelos brinquedos e do tempo em que o admirava como um herói. Mas qual a verdadeira história por trás daquela imagem impecável? As vozes em sua cabeça se misturavam, o irmão que ele sempre quis ser e o homem que ele nunca realmente conheceu. Enquanto refletia, a ideia de transformar os apartamentos em lares foi se solidificando. Ele precisava encontrar um propósito, não apenas para os imóveis, mas também para sua própria vida.
O que poderia fazer para honrar a memória de André? O silêncio do apartamento foi cortado pelo som de seu celular. Era uma mensagem de sua esposa. Ana, como você está? Lembre-se de que estamos juntos nessa. Um calor invadiu seu peito. Ana sempre foi o seu porto seguro. Ele respondeu rapidamente, dizendo que voltaria para casa em breve, mas seu coração estava dividido. Tinha a sensação de que precisava ficar mais um pouco. Precisava descobrir mais sobre seu irmão. Com a determinação renovada, Felipe decidiu que não sairia do apartamento sem antes abrir aqueles documentos que o amigo de André havia trazido. Abrindo uma gaveta da escrivaninha ao lado, encontrou uma pasta grossa. Ele puxou com um misto de ansiedade e curiosidade. Se houver algo que me ajude a entender essa diferença entre nós, eu preciso saber, pensou. Papel após papel, ele desdobrou contratos, recibos e finalmente uma carta. A letra era familiar e a cada palavra que lia, a conexão com André parecia mais forte e mais frágil ao mesmo tempo. A carta falava sobre projetos e sonhos que André tinha, sobre como ele desejava ajudar a comunidade, mas que por algum motivo não conseguiu. Era como se aquele dinheiro e aqueles apartamentos fossem uma extensão de suas intenções, um legado que ele sempre planejou, mas que nunca teve coragem de realizar. No fundo do coração, Felipe sentiu o peso da responsabilidade. Ele não poderia apenas vender aqueles imóveis. Aqueles apartamentos eram um chamado. Era a chance de transformar a tristeza em algo positivo, de tornar a dor em esperança. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida crescente e uma trepidação o assaltavam. E se ele estivesse se iludindo? E se essa não fosse a verdadeira vontade de André? A pergunta ecoava em sua mente enquanto ele olhava pela janela novamente. A cidade pulsava em seus pés, cheia de vida e oportunidades. Felipe respirou fundo, decidindo que precisava agir. Mas o que realmente era a vontade de seu irmão? Seria coragem suficiente para desenterrar segredos enterrados há tanto tempo? Enquanto a noite caía, ele percebeu que essa jornada estava apenas começando e as revelações que ainda viriam poderiam mudar tudo. Ele se virou, decidido. Naqueles documentos estavam as chaves, não só dos apartamentos, mas também da verdade que selaria o destino da relação que sempre foi marcada pela sombra da insegurança. O que mais aquele processo revelaria? Felipe fechou a pasta com um estalo seco, como se a cacofonia de suas emoções tivessem se transformado em um único sinal de alerta. A carta, agora guardada em sua memória, não deixava dúvidas sobre o desejo de André. Havia um propósito que precisava ser descoberto, mas onde ele começaria? A ideia de perguntar aos amigos de seu irmão surgiu, mas um medo a acompanhou. E se eles não quisessem falar? E se a verdade desse para ele um retrato que não estava preparado para encarar? Determinou-se então a procurar por informações mais concretas sobre os apartamentos. Ele sentiu que cada um deles possuía uma intenção intrínseca, quase como se André estivesse comunicando suas aspirações de um mundo além. Chegou a hora de sair e explorar, descobrir o que aqueles espaços realmente representavam. A primeira parada foi o apartamento no centro da cidade, onde André costumava receber amigos. Ao entrar, a energia do local parecia viva. As paredes revestidas de arte local contavam histórias de festas e risadas, mas, por trás disso, Felipe percebeu uma tristeza sutil. Era como se o próprio ambiente quisesse sussurrar a verdade sobre a solidão que seu irmão poderia ter sentido aqui. Felipe passou os dedos pelas superfícies, tocando aquela decoração que André havia escolhido com tanto cuidado. No armário da sala, ele encontrou uma caixa de sapatos. Ao abri-la, um punhado de cartões postais antigos e fotos se espalharam pelo chão. Entre eles, ele viu uma imagem de um grupo reunido, todos sorrindo, exceto André, cujos olhos pareciam mais pesados que os outros. Aquela imagem congelava um momento de felicidade, mas também revelava o que ele mais temia. Seu irmão não estava realmente feliz. Com o coração palpitando e a sensação de estar se aprofundando em um mundo desconhecido, Felipe decidiu que precisava entender mais do que apenas o que o irmão havia deixado. Ele precisava entender por quê. Que André não conseguiu realizar seus sonhos
Por que havia tanta luz nas fotos contrabalançada por uma sombra tão densa? Seguindo para o segundo apartamento, um pequeno espaço na periferia da cidade, Felipe se deparou com um ambiente totalmente diferente. As janelas eram grandes e deixavam a luz iluminar o espaço com uma suavidade que trazia um ar de tranquilidade. Ao olhar para as paredes, percebeu que haviam desenhos de criança. Uma mesinha baixa rodeada de brinquedos revelava que alguém ainda se perguntava se a vida poderia ser divertida, mesmo que André não estivesse mais ali. Ali, começou a sentir um crescendo de emoções. O que o irmão havia planejado para aquele lugar? Seria um refúgio para crianças? Um espaço comunitário? Uma lágrima rebelde escorreu por seu rosto enquanto imaginava André interagindo com aquelas crianças, rindo e brincando, livre das amarras de sua própria dor interna. Naquela tarde, enquanto a cidade vibrava por fora, Felipe fez uma escolha. Ele não apenas iria por conta própria, mas decidiu que precisava de ajuda. E se aqueles amigos que André tinha um dia servido realmente soubessem do que ele estava buscando? A sede por respostas e a necessidade de honrar o legado do irmão se transformaram em missão. Sentou-se para compor uma mensagem em um grupo de WhatsApp que havia visto nas fotos de André, um círculo de amigos que Paul, um dos amigos próximos, mantinha ativo. Com o coração na mão, digitou: "Oi, pessoal, eu sou Felipe, irmão do André. Preciso de ajuda para entender melhor o que ele sonhava." Após enviar a mensagem, um frio na barriga tomou conta dele. E se eles não respondessem? E se a verdade não fosse a que ele esperava? Enquanto aguardava uma resposta, uma ansiedade misturada à esperança pairava no ar. O que quer que viesse a seguir poderia mudar tudo. O som de uma notificação quebrou o silêncio do seu pensamento. Era uma resposta. O que eles iriam dizer? Felipe olhou para a tela do celular, a notificação piscando como um farol em meio à escuridão de suas incertezas. A mensagem de Paul chegou rápida. "Oi, Felipe. Claro, vamos conversar. O que você precisa saber sobre o André?" Um misto de alívio e ansiedade borbulhou dentro dele. Era o primeiro passo e talvez a chave para desvendar os segredos que sua mente buscava desesperadamente. Com as mãos trêmulas, começou a digitar, perguntando sobre os sonhos de André, os planos que ele tinha para os apartamentos e se eles sabiam de algo que ele, Felipe, não pudesse imaginar. "Nós sempre soubemos que o André tinha grandes sonhos", Paul respondeu em uma sequência de mensagens. Ele queria criar algo que unisse as pessoas, algo assim como um lar para aqueles que não tinham onde ir. Ele falava sobre isso especialmente quando estávamos todos reunidos. Felipe sentiu uma onda unmosa percorrer seu corpo. Aquela ideia reverberava nas paredes que ele havia visitado. Era ali que André havia deixado seus vestígios, suas aspirações. Uma nova determinação surgiu. Ele precisava falar com mais pessoas, entender essa visão de seu irmão. Não era apenas uma questão de justiça, era uma questão de amor. A conversa fluiu por horas. Amigos de André compartilharam histórias que desenhavam um retrato mais vívido do homem que ele havia sido. Riram juntos sobre algumas das experiências corriqueiras que tiveram, enquanto outros momentos eram marcados pela seriedade de um amor que o irmão tinha por causas maiores do que ele mesmo. Ele sonhava com um lugar onde as crianças poderiam brincar, onde visões e experiências poderiam se entrelaçar, uma escola, talvez um centro comunitário. A voz de Paul se perdeu em um suspiro. "Você se lembra do quanto ele se importava com os outros, né? Às vezes, eu só queria que ele tivesse falado mais sobre como se sentia." As palavras de Paul entraram em Felipe como flechas atingindo o alvo. A palavra sentir ecoou em sua mente. O irmão, a quem tantas vezes ele havia visto ser forte, também tinha seus medos e dores. A revelação de que ele sonhava com algo tão generoso e altruísta deixou Felipe em silêncios contemplativos. Ele desejava uma luz para brilhar nas vidas que não conhecia, mas, ao mesmo tempo, escondia sua própria escuridão. Sobre os apartamentos, Felipe, eles não eram apenas estruturas, eles eram partes da alma do André. Um sinal de que ele queria mudar as coisas, fazer a diferença. "Acredito que o que ele desejava estava em cada canto deles", completou Paul, quase como se pudesse ler os pensamentos de Felipe. Olhando pela janela, a cidade parecia mais viva, vibrante de possibilidades.
Agora ele tinha uma nova missão, um propósito. Felipe decidiu que não ficaria parado como havia feito antes. Ele precisava visitar cada apartamento novamente, mas desta vez em busca de pistas e de respostas, como se estivesse numa caça ao tesouro. Ao terminar a conversa com Paul, algo surgiu em sua mente, um caminho para levar os sonhos de André adiante. E se ele pudesse juntar os amigos e transformar esses espaços em algo vivo, algo que honrasse a memória do irmão? Isso poderia criar a oportunidade que André tanto desejou. A mensagem de Paul ressoava ainda em seus ouvidos quando um pensamento brotou, pulsante na sua mente. A resposta que ele estava buscando poderia estar ainda mais próxima do que jamais imaginou. E se esses apartamentos fossem mais do que sonhos não realizados? E se cada um deles tivesse algo a revelar que poderia mudar a vida de pessoas ao redor? Ele respirou fundo e começou a elaborar um plano. Conversar com todos os amigos de André, descobrir suas ideias e transformar esses lugares em comunidades que realmente mudassem vidas. Cada espaço, uma história. Cada história, uma chance de esperança. Felipe se levantou, deixava o peso da dúvida para trás. Mas, ao virar-se para sair, o celular vibrou novamente, uma nova notificação. O que mais poderia surgir nessa jornada? Seu coração estava acelerado, a curiosidade ardendo e, se esse próximo passo fosse o que realmente mudasse tudo? Felipe olhou rápido para a tela do celular. A notificação, agora com mais urgência, era de um número desconhecido. Seu coração acelerou. O que poderia ser agora? Ele hesitou por um momento, mas a curiosidade de descobrir o que André tinha deixado para trás era maior do que o medo. Com um toque nervoso, ele abriu a mensagem. Oi, Felipe, aqui é a Diana, uma amiga do André. Vi que você está falando sobre os apartamentos dele. Posso te ajudar com algo? Tenho informações que talvez sejam importantes. Aquelas palavras despertaram algo dentro dele. Rapidamente, Felipe respondeu, marcando um encontro com Diana. Ele mal podia esperar para ouvir o que ela tinha a dizer, como uma criança ansiosa antes de abrir um presente. No dia seguinte, eles se encontraram em uma cafeteria pequena e aconchegante. Felipe estava tão nervoso que mal conseguiu tomar o café. Diana tinha um olhar suave e acolhedor, e logo ele percebeu que poderia confiar nela. Assim que se sentaram, ele não podia esperar para começar. Então, o que você sabe sobre André e os apartamentos? Ele perguntou, quase implorando pela informação. Diana respirou fundo, olhando pela janela enquanto as lembranças se formavam. André sempre acreditou que aqueles lugares poderiam se tornar muito mais do que apenas moradia. Ele sonhava em criar um espaço comunitário, sabe? Onde todos se sentissem seguros e acolhidos. Felipe começou a recordar as conversas dele e do irmão. Tudo fazia sentido agora. Eles nunca foram apenas apartamentos, eram sonhos, esperanças e uma maneira de conectar as pessoas. Ele falava sobre isso com tanto fervor, continuou Diana, as palavras escorrendo como se fossem segredos antigos. Eu me lembro de uma vez, ele disse que queria ver crianças brincando no pátio, adultos aprendendo um ofício, tudo funcionando como uma espécie de comunidade reunida, onde um ajudava o outro. Os olhos de Felipe brilharam com a visão que surgia em sua mente. As paredes frias dos apartamentos se aqueciam com o calor da intenção, da visão do irmão. Ele se lembrou de quantas vezes André ficou acordado até tarde, planejando, desenhando, sonhando. E o que aconteceu? O que impediu isso? Diana hesitou. Houve dificuldades financeiras e desinteresse de alguns investidores. O sonho dele parecia se esvair, mas talvez agora com você ele possa ser reavivado. Aquelas palavras ecoaram em Felipe, como se uma porta se abrisse em seu coração. Havia uma forma de trazer o sonho do irmão de volta à vida, e ele não poderia deixar isso escapar. Com as emoções borbulhando, ele começou a formular um plano em sua mente, um evento comunitário onde seus amigos pudessem se unir para discutir ideias e possibilidades. Ao fim da conversa, Diana entregou a Felipe um envelope. Aqui estão algumas anotações e contatos que podem ajudá-lo. Este projeto pode funcionar, Felipe. André merece que você tente. Com a documentação em mãos, Felipe sentiu como se o peso do mundo estivesse sendo retirado dos ombros. Ele se despediu de Diana, um novo fogo ardendo dentro dele.
Agora, ele tinha um propósito. Ao sair da cafeteria, a cidade ao redor parecia diferente. As pessoas andavam apressadas, mas cada rosto que ele via parecia carregado de histórias que precisavam ser ouvidas. Num impulso, ele decidiu ir até o primeiro apartamento que André comprou. Ao chegar, a porta ainda estava ali, como guardiã de memórias e sonhos. Com a chave na mão, lentamente, ele girou a fechadura. O que ele ia descobrir ali? Aquela pergunta pulsou dentro dele. E se cada apartamento tivesse algo a revelar? A ideia de que a solução poderia estar em pequenos detalhes alimentou sua determinação. Ele empurrou a porta, o coração batendo forte. A visão aguçada por suas esperanças, Felipe entrou. Mas o que ele encontrou dentro mudaria tudo. Uma revelação, um segredo. O que poderia ser? Assim que Felipe cruzou a porta, um cheiro de madeira envelhecida invadiu suas narinas. Era como se o lugar estivesse guardando todas as lembranças, todos os sonhos que ele e André construíram juntos. Ao olhar em volta, ele percebeu que o apartamento ainda tinha algumas mobílias cobertas por lençóis brancos, como se estivessem esperando pelo dia em que seriam reveladas novamente. Ele deu um passo adiante. A luz do sol entrava pela janela, iluminando o espaço de maneira suave. O que era um ambiente sem vida parecia ganhar cor aos poucos, como se algo o chamasse. Felipe se lembrou da forma como o irmão falava sobre aquele lugar. Era ali que André sonhava em criar um lar, um espaço para amigos e desconhecidos se tornarem comunidade. Enquanto explorava, sua mão encontrou um caderno velho em uma estante empoeirada. Ao abrir, suas páginas estavam repletas de rabiscos e anotações. Seu coração disparou. Eram projetos, ideias, listas de coisas a fazer. Os Fundamentos do Lar da Comunidade era o título que se destacava na primeira página. Ele não podia acreditar que tudo aquilo ainda estava ali, como se André estivesse esperando por este momento. Felipe sentou-se no chão, cercado por sonhos esquecidos. As palavras bagunçadas no caderno dançavam diante de seus olhos. Ele começou a ler em voz alta, deixando que cada frase o envolvesse mais e mais. Cada um de nós tem um papel. Juntos, podemos conseguir fazer o bem, um espaço para todos, para compartilhar. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ele não podia acreditar que tudo aquilo parecia tão possível de novo. Mas, ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade começou a cair sobre seus ombros. Será que ele conseguiria? Sentindo-se mais leve e mais determinado, Felipe decidiu que não poderia ficar ali parado. Ele precisava compartilhar aquilo com o mundo. E isso significava reunir amigos, familiares e todos que acreditavam que um sonho poderia ser renovado. Ele se levanta, o caderno de André em mãos, com uma ideia fervilhante na cabeça. Mas antes que pudesse sair, seu olhar foi atraído pelo que parecia ser uma porta na parte de trás do apartamento, parcialmente escondida por móveis. Curioso, ele caminhou até ela e, ao abri-la, se deparou com um pequeno quarto. Era escuro, mas ao entrar e acender a luz, seus olhos se alargaram em surpresa. O que encontrou dentro fez seu coração parar. Era uma mini biblioteca, cheia de livros, cada um uma contribuição de amigos e vizinhos que André tinha coletado ao longo dos anos. Um espaço rico em histórias, saberes e vivências que ninguém havia descoberto. Uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Por que não fazer desse lugar um espaço multiuso? Uma biblioteca comunitária, onde as pessoas pudessem não só emprestar livros, mas também ensinar e aprender. O sorriso crescia em seu rosto enquanto ele imaginava as crianças correndo por ali, adultos conversando sobre suas histórias e muita vida efervescente naquele lugar. Mas a cada imagem esperançosa que surgia, uma pergunta se formava. Como começar? Era um sonho grande e ele estava apenas começando. O que ele poderia fazer neste exato momento para trazer tudo isso de volta à vida? Enquanto pensava, o celular vibrou em seu bolso, uma mensagem não lida. Ele hesitou por um momento, mas percebeu que poderia ser uma resposta que poderia ajudar. Com a esperança batendo forte no peito, ele retirou o celular e leu a mensagem. Era de Diana. As próximas palavras que ele leria poderiam mudar tudo novamente. O que poderia ser? Felipe ficou em silêncio, a respiração acelerada.
Ele olhou de relance para a biblioteca, seus olhos fixados nos livros, em cada página que guardava a história de quem tinha estado ali. Com a mensagem de Diana na tela, ele sabia que estava prestes a entrar em um novo capítulo, não apenas de sua vida, mas também do legado de André. Tantas perguntas borbulhavam em sua mente. O que Diana queria dizer? O que ela descobrira? Ele começou a ler a mensagem, cada letra parecendo pesada de significado. Oi, Felipe, espero que esteja bem. Eu estava conversando com um amigo sobre o seu irmão e ele mencionou alguns apartamentos que André havia considerado para o projeto. Eu sei que podem ser apenas palavras, mas talvez seja a chave para algo maior. Posso te contar mais? Vamos nos encontrar? A mensagem deixou seu coração pulsando. O que Diana queria dizer com a chave? Ele lembrou da empolgação de André ao falar sobre a criação de um lar, um centro comunitário. Será que esses apartamentos eram a resposta que ele estava procurando? Ele precisava ver Diana. Com uma determinação renovada, Felipe guardou o celular na mochila, levando consigo também o caderno. Cada passo em direção à saída parecia ecoar as esperanças que surgiam dentro dele. O mundo lá fora parecia vibrante, como se estivesse realmente escapando de um longo sono. Pegou um ônibus e, durante a viagem, visualizou novamente a ideia de André. A comunidade, as conversas, o aprendizado. Ele queria que esse sonho não fosse só dele, mas de todos. Afinal, André acreditava que juntos poderiam construir um espaço que é mais do que apenas tijolos e paredes. Ao chegar ao café onde se encontrariam, sentiu um frio na barriga. Já fazia meses que não conversavam pessoalmente e a expectativa do que poderia surgir daquela conversa o engrandecia. Ele procurou por Diana, avistando-a logo em uma mesa perto da janela, com um sorriso caloroso no rosto. Os olhos dela brilhavam, como se ela também carregasse uma centelha de esperança. «Oi, Felipe, que bom que você veio», disse ela, levantando-se para um abraço caloroso. «Eu sinto que grandes coisas estão por vir». Enquanto tomavam café, a conversa fluiu. Diana falava sobre como a comunidade estava disposta a ajudar. O que era um sonho de André agora parecia gerar uma onda de apoio. As respostas começaram a surgir, as pessoas queriam se envolver, e não apenas pela memória de André, mas pela vontade genuína de transformar o espaço em um lar. Então, como uma explosão de ideias, ela revelou a Felipe que tinha entrada em informações sobre os apartamentos. 3 deles estão disponíveis, Felipe, e eles têm um potencial enorme. Um deles é perfeito para o que você está pensando. Arrepiado, Felipe escutava atentamente cada detalhe. Diana falava dos espaços, das possibilidades de se trabalhar com os moradores locais e como poderiam criar um ambiente que fomentasse a educação e a troca cultural. De repente, ele sentiu que o sonho de André não estava tão distante de se tornar realidade. Mas antes de ele realmente conseguir absorver tudo, uma sombra pareceu passar pela mente de Diana. Mas eu também ouvi rumores, algo sobre uma venda que pode ser fechada em breve. Precisamos agir rápido. A urgência da situação deixou Felipe em um estado de alerta. Ele precisava de tempo para planejar, mas a ideia de perder essa oportunidade parecia impensável. Com o coração acelerado, se viu diante de um novo dilema. E se essa venda realmente acontecesse? O que ele poderia fazer para garantir que o sonho de André não se perdesse mais uma vez? Enquanto a preocupação começava a tomar conta de seus pensamentos, Felipe sabia que uma decisão precisava ser tomada, e rápido. O que ele escolheria fazer? Felipe sentou-se ali, a mente agitada, enquanto o café esfriava em sua xícara. O que estava em jogo era mais do que um simples apartamento. Era o legado de André, a alma de seu sonho que ainda pulsava. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. E se você falasse com a comunidade, Felipe? Pode ser que todos estejam dispostos a ajudar na compra, sugeriu Diana, notando a tempestade interna que ele enfrentava. Eu não posso simplesmente pedir ajuda, não sei nem por onde começar. A insegurança transparecia em sua voz, mas ao mesmo tempo havia uma centelha de entusiasmo. Como ele poderia ter dúvida quando o legado de seu irmão estava em jogo? Olha, não precisamos fazer isso sozinhos. Esse projeto é pessoal, mas também pode ser comunitário. Você pode ser a voz do André. Ele sempre conseguiu unir as pessoas. Em torno de uma ideia, Diana disse,
olhando nos olhos de Felipe como quem acreditava realmente no que falava. A ideia ressoou dentro de Felipe. André sempre teve um talento inato para conectar pessoas. Ele poderia, talvez, fazer isso também. Se conseguisse reunir os moradores ao redor do mesmo sonho, poderia conseguir apoio. Mas como convencer uma comunidade a investir em algo que ainda era apenas uma ideia? Enquanto pensava, viu passantes do café conversando animadamente, cada um preso em sua rotina. Mas ali, naquele espaço pequeno, algo especial estava tomando forma. As vozes de Diana e de André pareciam ecoar na sua mente, tecendo um plano. Talvez eu precise organizar uma reunião, algo informal no bairro. Ele começou a murmurar, sua mente começando a se mover numa direção nova. Um encontro poderia funcionar, Diana exclamou, seu entusiasmo contagiando Felipe. Vamos fazer isso, podemos convidar o pessoal do bairro, aqueles que conhecem a história do André. Talvez eles também tenham histórias para contar. Felipe sentiu um brilho de esperança. O que antes parecia um emaranhado de ideias, agora se transformava em um caminho mais claro. Ele começou a rabiscar em seu caderno, anotações e ideias surgindo à medida que sua visão se expandia. Mas, ao mesmo tempo, a preocupação de Diana voltou. Só não podemos nos demorar. Esses apartamentos, alguém pode comprá-los antes da gente conseguir reunir as pessoas. Felipe assentiu, seu coração batendo mais forte. Ele sabia que precisava agir rapidamente, mas como? A urgência da situação quase o separava de seu plano. Talvez a gente possa usar as redes sociais para chamar atenção, ou até mesmo flyers pela vizinhança. Isso, Felipe, vamos mobilizar, Diana bradou, sua energia contagiante preenchendo a atmosfera. Eu vou ajudar em tudo, vamos conquistar a comunidade, não só pelo André, mas por todos nós. Com um novo foco, Felipe sentiu as ideias fluírem. As possibilidades pareciam infinitas e ele se viu envolvido tomando café ao lado de Diana, a adrenalina crescendo junto com seus planos. Porém, à medida que o entusiasmo aumentava, outra preocupação infestou sua mente. E se a oferta dos apartamentos fosse mais alta do que estávamos imaginando? E se alguém chega com dinheiro na hora aí? A angústia voltou a apertar seu peito. A pressão para agir rápido, para não perder a oportunidade de garantir o que André havia sonhado, parecia quase insuportável. Mas, por outro lado, o impulso para agir era palpável, como se cada decisão que tomassem estivesse moldando o futuro. Assim que finalizaram o café, Felipe olhou para Diana. Vamos fazer isso, vamos juntar as pessoas, vamos fazer o André orgulhoso. O brilho em seus olhos agora combinava com a determinação de não deixar o legado do irmão esmorecer. Enquanto saíram do café, uma nova mensagem apareceu em seu celular, vibrando em seus bolsos. Felipe hesitou um segundo, um frio na barriga. E se essa mensagem trouxesse uma má notícia ou a oportunidade de um novo desafio? Ele agarrou o celular, sabendo que não poderia mais adiar a resposta. Mas a dúvida apertava de um jeito desconhecido. E poderia isso mudar tudo novamente? Os dedos de Felipe tremiam levemente enquanto ele desbloqueava o celular, sem saber o que esperar. O rosto de Diana refletia uma mistura de ansiedade e entusiasmo. Ele finalmente abriu a mensagem. Era uma notificação do grupo do bairro no WhatsApp. O assunto? A venda dos apartamentos. Oi, pessoal! Acabamos de receber notícias sobre a compra dos apartamentos que o André estava negociando. Precisamos nos reunir urgentemente, dizia a mensagem. Um misto de esperança e apreensão encheu seu peito. Era agora ou nunca. É isso, precisamos fazer essa reunião já, disse Felipe, já movendo-se em direção à porta. Diana o seguiu, seu olhar iluminado pela possibilidade. Vamos colocar a história do André no centro. Se conseguirmos mobilizar a comunidade, podemos respirar um pouco mais aliviados. Felipe não tinha um plano muito bem definido, mas a ansiedade e a urgência da situação deram vida ao seu espírito. Vamos passar pela floresta e tocar as campainhas das casas, convidando todos, não podemos perder tempo. Diana assentiu, tão animada quanto ele, e logo estavam fora, atravessando a pequena praça que dava acesso às casas do bairro. O aroma doce do jasmim perfumava o ar. O sol brilhava radiante, mas para Felipe, ele parecia uma promessa de esperança e renovação.
Quando é que você se deu conta de que o legado do André era mais do que apenas um lugar? Perguntou Diana enquanto caminhavam. Felipe parou por um momento, olhando em volta. O bairro, com suas cores vibrantes e casas aconchegantes, parecia pulsar com as memórias das risadas e encontros do irmão. Acho que, na verdade, sempre soube. O apartamento era o coração de tudo, mas nunca pensei que teríamos que lutar por ele assim. Ambos pararam na primeira casa, a de Dona Etel, uma senhora idosa que sempre fez questão de acolher André em sua pequenina varanda. A campainha tocou, ecoando na tranquilidade da manhã. Quando Dona Etel atendeu, seus olhos se iluminaram. "Felipe, que bom ver você! O que traz essa visitinha?" ela disse, inclinando-se para abraçá-lo. "Dona Etel, temos algo importante para discutir. O André está em nossos corações e estamos organizando uma reunião com o pessoal do bairro para falar sobre os apartamentos que ele queria comprar. Gostaríamos muito que a senhora pudesse vir." "Ah, meu menino, claro que sim. O André sempre teve um jeito especial de unir a gente. Vou fazer um bolo e trazer, tá bom?" O coração de Felipe se aqueceu. Cada rosto que ele via na rua, cada casa batida, era mais uma semente de esperança plantada. O que antes parecia esmagador, agora se transformava em um movimento coletivo. Ele sentiu que todos estavam juntos, lutando por algo que valia a pena. Depois de diversas visitas, a energia da manhã se transformou em uma onda de entusiasmo. Todos falavam sobre como o André havia impactado suas vidas e como eles estavam dispostos a se juntar a Felipe em sua luta. No entanto, enquanto eles compartilhavam palavras de apoio e promessas de presença, uma sombra de dúvida inquietante cruzou a mente de Felipe. E se na reunião alguém aparecesse com uma proposta para o apartamento que fosse boa demais para ser recusada? O que ele faria frente a isso? Quando a tarde caiu, ele e Diana se olharam, o peso da responsabilidade caindo sobre eles. Estavam a um passo da mudança que tanto desejavam, mas precisavam estar prontos para qualquer situação. A determinação foi tomando conta de Felipe mais uma vez. "Está tudo muito claro agora. Estamos fazendo isso não apenas pelo André, mas por todos nós. É uma luta pela nossa comunidade." Ao fim daquele primeiro dia, enquanto voltavam para casa, seus pensamentos começaram a voltar à mensagem do grupo e o quão crucial seria a reunião. Seria um divisor de águas, e tudo, desde a história que iriam contar até os investidores que poderiam aparecer, estava prestes a acontecer. Mas quando Felipe olhou para sua tela novamente, uma nova mensagem piscou. "Estamos ansiosos para a reunião, mas precisamos falar sobre a oferta que recebemos esta manhã. Estamos no limite." E a dúvida retornou, moeda de dois lados. O que isso significava para seu sonho e seu povo? Felipe respirou fundo, sabendo que a batalha estava apenas começando. Ao amanhecer do dia da reunião, Felipe sentia a ansiedade pulsar em seu coração. Ele despertou como a luz do sol entrando pela janela, aquecendo seu rosto. O momento que ele tanto esperou estava finalmente chegando, mas a pressão sobre seus ombros parecia mais intensa do que nunca. Era hora de unir a comunidade em torno do sonho de André. Ele se lembrou das conversas com Diana, da determinação que agora moldava seu destino. A ideia de criar um espaço comunitário onde crianças pudessem brincar e adultos se unirem em torno de suas histórias era uma luz na escuridão, da dor pela perda do irmão. A missão era clara, não apenas proteger o legado de André, mas também transformar as vidas das pessoas ao seu redor. Ao chegar à reunião, ele se deparou com uma sala cheia. Amigos, vizinhos e conhecidos estavam ali, todos com expressões de expectativa e esperança. Dona Etel estava presente, trazendo consigo um bolo que fez todos sorrirem. O calor do convívio aquecia a atmosfera, dissipando as nuvens de insegurança que Felipe sentia. "Obrigado por estarem aqui", começou Felipe com a voz firme. "Hoje não estamos aqui só para falar sobre imóveis, mas para reviver o sonho do meu irmão André, alguém que sempre se preocupou com essa comunidade. Ele queria unir todos nós em um lugar onde pudéssemos nos apoiar mutuamente." As palavras flutuavam no ar, fazendo o peso de sua missão parecer mais leve. A reunião se desenrolou com propostas e ideias fervilhando, discursos sobre o que a comunidade realmente precisava, sobre como poderiam trabalhar juntos para manter o legado de André vivo. As sugestões foram surgindo, uma biblioteca comunitária, um espaço para aulas, um centro onde todos pudessem se reunir. As vozes se entrelaçavam, criando um coro de esperança. Mas, em meio à empolgação,
A sombra da venda ainda pairava. Alguém no fundo da sala levantou a questão que todos temiam. E se alguém oferecer mais do que podemos? O silêncio caiu como um manto pesado. A preocupação se espalhou pelo rosto de todos, mas Felipe respirou fundo. Ele sabia que não podiam perder a crença no que estavam construindo. Precisamos agir rapidamente, disse Felipe, mas não apenas com nossas economias. Vamos também reunir nossos talentos, criar uma campanha nas redes sociais, convocar a cidade para nos apoiar. Juntos somos mais fortes. O fervor em sua voz inflamou a sala. Com a determinação renovada, os planos começaram a tomar forma. Cada um ali era um elo da corrente, contribuindo com algo valioso. O grupo se dividiu em comitês, encarregados de diferentes frentes: captação de recursos, divulgação e planejamento do futuro espaço comunitário. Enquanto o dia avançava, a energia positiva na sala era palpável. Felipe olhou para as faces de cada um ali presente e um sorriso iluminou seu rosto. Ele percebeu que a comunidade não era apenas um conjunto de indivíduos. Era uma família unida por um sonho, por memórias e pela esperança de um futuro melhor. Mas, à medida que a reunião se aproximava do fim, a mensagem que ele temia chegou de novo. Um colega do bairro trouxe a notícia de que uma oferta muito alta tinha chegado. Um construtor estava disposto a negociar diretamente com os proprietários. A tensão havia voltado. E se vendermos, não vamos conseguir nada em troca, disse Dona Ethel com uma voz trêmula. O que fazemos agora? A incerteza estava no ar, cercando Felipe como uma tempestade. Ele olhou para o caderno de André. Era o símbolo daquele sonho. Não podemos deixar que o desequilíbrio financeiro defina quem somos, disse ele, e novamente o clima da reunião mudou. Precisamos de coragem. A luta que travamos não é apenas por apartamentos, mas por algo maior, nossa comunidade. Com palavras que saíam do fundo de seu coração, Felipe conseguiu encorajar todos a não desistirem. Eles escreveriam uma carta, iriam realizar uma manifestação pacífica. Cada um traria um símbolo da luta. Fotos, cartas, qualquer coisa que representasse o desejo da comunidade. E assim, a energia voltou a fluir. Juntos, eles saíram da reunião com um objetivo claro. Felipe sentiu o calor do apoio em seu peito. Era a promessa de um novo começo. A jornada estava apenas começando, mas ao menos já não estava sozinho. Dias depois, a comunidade se reuniu na Praça Central. Um grupo eclético de pessoas com diferentes rostos e histórias marcharam juntos, exibindo cartazes e gritando palavras de esperança. Felipe liderava à frente e sentia que estava de fato fazendo justiça ao vínculo que tinha com André. O sonho que ele sempre quis viver agora estava pulsando em cada coração. O editor do jornal local compareceu e cobriu o evento. E logo, a história de Felipe e a luta da comunidade pela preservação dos apartamentos de André começaram a ganhar atenção. A cidade estava ouvindo. O eco da esperança estava se espalhando como fogo numa casa, iluminando vidas, reacendendo a chama da mudança. Com cada dia que passava, força e união se tornaram seu lema. A mensagem inspiradora de Felipe ecoou em redes sociais, atraindo apoiadores. Os apartamentos não eram só imóveis, eram a ponte entre o passado e o futuro, um símbolo que representava um novo lar de apoio e amor. No final, com trabalho árduo e determinação, a oferta do construtor foi superada e o desejo de André finalmente se materializou. Cada espaço se transformou em um lar, cada andar em um espaço de aprendizado e cada visita em um convite para o futuro. Quando Felipe olhou para a nova biblioteca e o centro comunitário ganhando vida, sentiu que havia honrado seu irmão de uma forma imortal. O que antes era um espaço de solidão, agora pulsava com risadas e aprendizado. E assim, ele finalmente se despediu da sombra do passado e abraçou a luz do futuro. A conexão entre os habitantes foi fortalecida. Havia algo mágico e profundo em vê-los juntos. E, enquanto observava a alegria naquelas faces, Felipe sorriu, entendendo que a essência de André nunca deixaria de existir. A memória do irmão brilhava nas novas histórias que estavam sendo escritas a partir daquele dia. Agora, queremos pedir uma coisa importante para você. Não espere nem mais um segundo para se inscrever imediatamente no canal e não perder nossas próximas histórias exclusivas emocionais.
Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Comente suas reações e teorias sobre este final que acaba de ler e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão poderosa. Você precisa mostrar seu apoio.